Deus abençoe também aqueles que nos acompanham pela internet. É um privilégio estar aqui nesta manhã, embora saibamos que estamos apenas no nosso lugar de dever. Vamos abrir no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 9. Diz-me, por favor, o que é que está lá projetado? A escritura? A capa. E agora está certo. Ok. Obrigado. Vamos então ler escritura bem nossa conhecida, mas que o Senhor nos deu nesta manhã para dela tentar tirar um tema. Evangelho de São João, capítulo 4, vamos ler o versículo 9 e 10. Se preferirem acompanhar pela projeção, também está lá projetado. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Possa o Senhor acrescentar agora as suas bênçãos. Podem sentar. E eu tomaria deste texto, se tivesse que lhe dar um título, e costumamos dar, porque depois vamos colocar, como sabem, os serviços na internet ou no nosso site, e eu colocaria a mim mesmo e a cada um de nós esta questão: e nós conhecemos? Nós conhecemos realmente, conhecemos verdadeiramente, conhecemos corretamente. Porque Jesus está aqui a pôr uma questão àquela mulher, certo? Se tu conheceras, ela não disse a mim, ou ao Jesus de Nazaré, ou ao Filho do Deus vivo. Ele não centrou a pergunta na pessoa, nele. Mas ele estava a falar do dom de Deus. O dom de Deus. Portanto, ele estava a dizer que nele estava um dom de Deus. E o profeta de Deus nos veio dizer que nós somos um dom de Deus. Em nós está o dom de Deus. Paulo disse que em nós está o dom de Deus. Porque ele disse que nós já devíamos saber que temos a mente de Cristo. E, portanto, se temos a mente de Cristo, o dom de Deus que estava em Cristo é o dom de Deus que está em nós. Cremos nisso. Essa é a nossa posição hoje, no reino dos céus. Apesar de estarmos aqui, a nossa posição no reino dos céus, hoje, é que nós somos o dom de Deus. E nós temos que ser os primeiros a confiar nisso, como ele, porque ele disse que ele era. E depois ele agiu como tal. Lembrem-se, Satanás não brinca com estas coisas. Né? Nós temos que saber o que é que nós fazemos e o que é que nós falamos. Né? Eu pedia, eu tentei procurar, mas eu não quis mexer no telemóvel para não interferir aqui com o louvor, mas há uma escritura, e se algum de vós puder me encontrar, me ajudar, há uma escritura em que Paulo diz, contando que Cristo seja pregado, ou por inveja, ou pela razão que for, não é? Contando que Cristo seja pregado, esse é o objetivo. E eu estava a pensar nisto porque dos meus 12 anos até casar, até aos 24, eu vivi aqui nesta zona, percorri estes caminhos todos. E os nossos vizinhos, temos aqui uns vizinhos que são religiosos também, pertencem à igreja, esta casa pertence à igreja. E eu nunca ouvi o que eu ouvi hoje. Eu ia a passar e uma janela estava aberta e estavam a cantar, estavam a louvar.
Bom, eu estou a dizer isto porque isto não faz de nós irmãos de ninguém, não é? Apenas nós temos o nosso louvor, nós temos a nossa revelação. E sabemos que há outros lugares e outras organizações que têm o seu louvor. Mas a mensagem tem feito uma separação. No princípio eu reconheço, eu confesso, que foi um choque, não é? Quando eu li o profeta dizer que Deus é segregacionista. Porque se lembram, os segregacionistas provocaram uma guerra civil nos Estados Unidos. Brancos contra negros, norte contra sul, porque eles custou, eu não sei se hoje já aceitam, devem aceitar ainda mais ou menos, pelas notícias que nos chegam, que eles eram todos um país, e eram todos americanos, e eram todos, tinham todos os mesmos direitos e os mesmos deveres, não é? Mas o profeta de Deus nos disse que Deus também fez por si mesmo uma separação, não é? Uma segregação, e uma segregação que derramou sangue, não é? Porque ele derramou sangue pelos seus eleitos, para os resgatar, por aqueles, não é? Claro que nós conhecemos outras doutrinas, não é? Não vou falar em nomes porque não é esse o propósito, nem pretendo causar nenhuma cisão, mas nós temos que saber, nós temos que conhecer o dom de Deus, não é? E Jesus disse, foi muito claro quando disse, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade do Pai. Por isso ele está a dizer à mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te pede de beber, tu não porias mais objeções, nem divisões, nem separações, porque vocês são judeus, nós somos samaritanos, ou assim, ou assim. O dom de Deus está aqui, e ele estava a fazer o quê? Não era a vontade da carne, nem o sentimento do coração, porque a natureza humana é muito sentimental, muito sentimentalista, não é? Choram por duas razões, por tudo e por nada, não é? Especialmente, desculpem-me, as irmãs, mas também há alguns chorões, conheço alguns, não é? Mas, especialmente, não é? Não é? Nós, isso não é defeito, é a própria natureza, é o próprio sentimentalismo da carne, do nosso coração, das nossas emoções, do nosso intelecto, não é? Que promovem isso, não é? As pessoas se compadecem com facilidade, e Jesus também, mas ele sujeitou essa natureza carnal ao dom de Deus, ao que ele era. E é por isso que às vezes, mesmo na mensagem, nós somos confrontados com situações que nós não entendemos. E às vezes nos custam a aceitar. Mas nós esperamos em Deus para que seja feita a vontade de Deus. Jesus sujeitou a vontade dele ao dom de Deus quando disse, no entanto, eu preferia assim. No entanto, faça-se a tua vontade e não a minha, não é? Portanto, e é esse conhecimento, ou um pouco desse conhecimento, que nós queremos hoje analisar, não é? E ter cuidado, não é? Eu tinha aqui apontado esses 2 e-mails da Índia, e um deles para a situação financeira. Eu falei com o irmão Paulo, porque eu é que recebi o e-mail, e pedi-lhe para ele orar, porque há uns meses atrás eles pediram oração porque iam iniciar a construção. Agora, esse irmão, ele não escreve só para mim, escreve para mais irmãos, que eu não conheço,
mas escreve para mais. E ele diz, aconteceu algo porque eu nunca estive nesta situação. É assim que ele diz, eu nunca estive nesta... Ou seja, algo aconteceu que os apanhou de surpresa e eles agora estão com dificuldades, muitas dificuldades financeiras e pedem oração. E nós pedimos a Deus que tenha misericórdia, não é? Desse grupo, desses irmãos. E queria também expressar-vos, transmitir-vos o agradecimento do irmão Roger. Ele diz que só teve pena de uma coisa nesta visita. Foi não saber português para ter mais companheirismo com os irmãos. Mas que foi delicioso estar aqui. E nós ficamos agradecidos, ficamos alegres com isso. Não é? Nós não fizemos nada de mais, nós apenas recebemos o irmão no nosso meio e fomos nós mesmos. Fomos nós mesmos. E ele sentiu isso, eu creio, e diz que realmente só ficou triste por isso, porque gostaria de ter comunicado mais com os irmãos, partilhado mais com eles, conosco, mas a língua foi uma barreira. Por isso esperamos o milénio, não é? Onde teremos esse companheirismo mais aperfeiçoado ou perfeito, inclusive não haverá barreiras linguísticas, não é? Não haverão problemas financeiros, não é? Agora, os problemas financeiros não estão só na Índia, não é? Não se esqueçam. Os problemas financeiros não estão só em determinadas partes do mundo, não é? Lembrem-se que o dinheiro é um Deus. É um Deus. É Mamon. O Deus do dinheiro é Mamon. Embora Ageu tenha dito que Deus é o dono do ouro e da prata, não é? Não esqueçam isso também, não é? Mas a glória do mundo está baseada no dinheiro, na riqueza, no poder, e Satanás ofereceu isso a Jesus, mas ele tinha nele o dom de Deus, e ele reconheceu a cilada e ele não se rendeu. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas ele viverá de toda a palavra que procede, que vem da boca de Deus. Disso ele viverá, não é? Então, nós estamos a orar, não é? Eu peço à igreja, nós estamos a orar também pela Venezuela, não é? Pela família do irmão António, da irmã Scarlett. Nós estamos a orar pela Nicarágua. Recebemos a semana passada um pedido de oração a esse respeito, não é? Nós estamos a orar pela Índia, nós estamos a orar pelos países da expressão portuguesa, não é? Nós estamos a orar por nós mesmos. Porque mesmo que hoje nós possamos dizer, bem, neste momento, graças a Deus, não tenho falta, não tenho assim uma grande necessidade. Sim, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que estar alerta, não é? Não tenhamos que estar alerta, dispostos a travar o combate se Satanás tentar colocar no nosso caminho alguma cilada, não é? Porque reparem, a Bíblia diz lá, Paulo diz a Timóteo, que, Paulo diz assim, porque sabes que o dinheiro é a raiz de todos os males. Tá? Portanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Certo? Mas Paulo diz que o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, todo o mal, a Bíblia está a dizer, todo o mal provém se colocarmos o nosso coração em adoração a esse Deus. Porque Jesus disse, não é possível servir a dois senhores. Porque adorando a um, abandonais o outro e ao contrário, não é? Portanto, não é possível servir a Deus e a Mamon. Portanto, está ali bem claro, não é? Não é preciso ter nenhum doutoramento para entender isto. Está posto ali de uma forma bem clara. Portanto, precisamos de dinheiro? Precisamos. Deus tem provido. Certo?
Agora, o nosso coração não está rendido a esse Deus. Em nós está o dom do verdadeiro Deus. Porque Jesus disse, repare, ele estava a falar em tipo, se tu conheceras, não é? Porque se nós formos ler a história, se não a conhecemos assim muito bem, não é? Mas já devemos conhecer, a mulher do poço é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Não é? E Jesus está-lhe a dizer, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Repare, ela a seguir vai dizer, mas, quer dizer, tu não tens como tirar água, como é que tu me dás água? Repare, está a ver? E ele, então, vai mais adiante na conversa, lentamente, não é? Ele vai mais adiante. Até que ela diz, Senhor, vejo que és profeta. Porque está escrito. Certo? Portanto, estão a ver onde é que a conversa que no princípio parecia natural, terrenal, mas como é uma conversa com o dom de Deus, logo, ela é identificada como espiritual. Certo? Ora, conhecer é saber, é possuir conhecimento, é não ignorar. Isso é o que significa. Mas, na preparação do tema, o que primeiramente tocou o meu coração foram as palavras de Jesus. Se tu conheceras, tu pedirias e Ele te daria. Guardem isso. Se tu conheceras o dom de Deus, se soubesses quem és, se tu soubesses quem eu sou, se tu souberes porque estás aí, se tu souberes porque é que eu te coloquei aí, se tu souberes pedir, então tu vais pedir e eu te vou dar. Ou seja, de alguma forma, como nós já temos ouvido muitas vezes, o que Jesus está a dizer aqui é que o pedido tem que estar antecipadamente identificado pela natureza desse próprio pedido. Ou seja, pedindo sujeito ao dom de Deus. Então, se tu conheces o dom de Deus, né? Então tu pedes e Ele dá-te. Porque esse pedido não é mais do que a materialização da bênção que Deus tem para dar. Não sei se me estou a fazer entender. Jesus disse, se vós permanecerdes em mim e a minha palavra em vós, pedireis tudo. E nós ficamos assim, pedireis tudo. Como é? Quer dizer, vou pedir tudo, quer dizer, há coisas que eu não vou nem pedir a Deus, está errado. O profeta de Deus diz que está errado. Diz que nós temos mesmo é que pedir uma coisa que seja da dimensão de Deus, porque isso também é para a glória de Deus. Realmente isso causa impacto. Porquê? Porque isso, pedir à dimensão de Deus obriga-nos a conhecer Deus. Está a ver? Porque senão... Lembram-se do versículo que Deus me deu quando nós contratámos este lugar e pusemos lá 2 semanas ali na frente da igreja? Que está lá em 1 Coríntios 2, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem guardado. Ou seja, para alcançar isso, tem que ser debaixo do dom de Deus. Porque, repare, é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, portanto, é tudo o que está fora do natural, do carnal, da emoção, da identificação intelectual que o homem possa ter. E a Bíblia está a dizer que é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É exatamente essa sobremedida. É exatamente isso que nós nunca imaginámos alcançar. A Bíblia está a dizer que isso é o que Deus tem para nos dar. Ora, isto deve tocar também agora os corações, como tocou o coração daquela mulher. Que quererá isto realmente significar? Na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, o profeta diz assim: agora, passou?
Ok. Agora, quando eles começarem a dizer, bem, nós não temos que aceitar isso hoje, têm de aceitar. Deve ser. As Escrituras não podem mentir e não há nenhuma de particular interpretação, disse a Bíblia. Você apenas crê nela da forma em que está escrita. Veja, você tem que ter estas coisas e a única forma de ser capaz de as ter é ao ter conhecimento da origem divina. Ou seja, para começar, nós temos que pegar na Bíblia, ler a Bíblia e saber que aquilo vem de Deus. Se houver alguma dúvida, não vai funcionar. Pelo menos não vai funcionar na plenitude. Mas, repare, a única forma de ser capaz de crer em tudo quanto está escrito é ter conhecimento da origem. De onde vem isto? Da origem divina do que estamos a ler. E o conhecimento da origem divina é que vindicará a palavra. Ou seja, nós estamos a ler e estamos a dizer, isto é verdade. Repare, lembram-se da irmã Hattie Wright? Ela só disse que aquilo que o profeta estava a dizer era verdadeiramente a verdade. Ou seja, era o assim diz o Senhor. Lembram-se disso? E ela tinha muitos problemas, ela tinha problemas financeiros, ela tinha problemas familiares, os filhos não eram crentes, ela tinha uma irmã na cadeira de rodas, ela tinha dificuldade em pôr comida na mesa, ela tinha tudo isso e mais alguma coisa. E naquele momento em que ela identificou, conheceu o dom de Deus no profeta e disse que realmente aquele era o dom de Deus, o Espírito Santo disse ao profeta, vai lá e pergunta-lhe o que é que ela quer. Repare, de sobremedida. Era tão de sobremedida que ela disse ao irmão Branham, mas eu não sei o que é que eu hei de pedir. E ele disse, peça qualquer coisa. Você tem uma irmã na cadeira de rodas, você tem dificuldades financeiras, você vive numa casa que mete água por todo o telhado, não falta do que pedir, peça. Ó irmão, ponha-se nessa situação, irmã. O profeta estar agora frente a frente consigo, ou um homem de Deus qualquer, em nome do Senhor, e lhe dizer, peça o que quiser, e nesta mesma hora Deus lhe vai dar. O que é que nós iríamos pedir? Repara, o profeta a pôs à vontade, lhe disse, olha, pede dinheiro, dinheiro que tu quiseres. Se achas que o dinheiro vai resolver tudo? Porque às vezes nós achamos que é apenas uma questão de dinheiro. Se tivéssemos dinheiro, se eu ganhasse mais, se eu tivesse uma poupança, se me saísse o Euromilhões, repare, nós às vezes achamos que é essa a questão. E o profeta disse-lhes, se é dinheiro, pede o que tu quiseres. Deus me disse agora, vai e diz-lhe, tudo o que tu quiseres, pede e na hora Deus te dará. Exatamente, irmã, glória a Deus. Irmã, olha, eu fiquei contente, irmã. Deus abençoe, irmã. Ela disse, olha, eu quero a salvação dos meus filhos. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água da vida. E foi isso que aconteceu lá naquela cozinha modesta, naquela casa pobre, cheia de grandes necessidades. Mas ela subordinou tudo o que ela tinha, toda a necessidade que ela tinha, a uma principal, a salvação dos filhos. Ela requereu a alma deles. E vocês sabem, se sabem isso, sabem a história também. Na mesma hora, os filhos em lágrimas, não é? Se ajoelharam, pediram perdão e se entregaram ao Senhor. Amém? Portanto, o conhecimento da origem divina vindicará a palavra. É o que o profeta de Deus nos está a dizer. Amém? E a mulher disse, vejo que és profeta. E a mulher disse-lhe, no versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, que eles estavam à espera, que estava anunciado pelos profetas,
Há 400 anos, desde Malaquias, que Israel não tinha profeta, eles estavam à espera do profeta, e ela, naquela circunstância, naquele diálogo, não é? Ela disse, alto, há aqui qualquer coisa que está a tocar o meu coração. Agora, vocês sabem quem era a mulher do poço? Vocês sabem quem era a mulher do poço? Jesus lhe disse, vai e traz o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. E o dom de Deus lhe disse, está certo, falaste verdade, não tens marido, tiveste 6, não é? Ou 5, e aquele que tens agora não é o teu marido. Portanto, ela era uma mulher de má fama, ela era uma mulher sem estatuto social, ou com um estatuto social caído. Mas ela tinha nela a semente de Deus. Essa não era a visão de Deus para ela. Essa era a visão de Mamon. O Deus do mundo tinha essa visão dela. O Deus do céu não tinha. E por isso, logo, perante esta circunstância, a evidência dos factos, ela subordinou a vida dela ao dom de Deus, quando ela conheceu quem ela era. Porque ela mesma não sabia que ela era uma eleita de Deus. Ela era samaritana, era meia pagã, não é? Meia gentia, meia judia, não é? Estava ali no meio, certamente teria os seus deuses também particulares, as suas preces particulares, a sua forma de viver, de fazer as coisas, tinha. Mas de repente a vida dela mudou. Apenas porque ela recebeu o mensageiro da hora. Você diz, não, recebeu o Senhor Jesus Cristo. Não. Ele não era ainda o Senhor Jesus Cristo. Ele era o Filho do Homem. Ele era o mensageiro da hora. Ele era o enviado de Deus para aqueles dias. Estamos ou não na mesma situação da mulher na beira do poço? Estamos ou não, igreja? Estamos na mesma circunstância. Não é? Temos recebido o mensageiro da hora, que nos anunciou um rapto que ainda não aconteceu, que não sabemos quando acontecerá, mas que cremos, pela manifestação do dom de Deus em nós, que sejam quais forem as circunstâncias, então isso não terá forma de não acontecer na nossa vida. Certamente acontecerá. É essa a circunstância. Foi isso que nos trouxe o conhecimento do dom de Deus. Se puderem dizer graças a Deus. E ele disse, eu sou. E ela foi e deu testemunho da mensagem que ela tinha recebido. Não é? O que diz o profeta na mesma mensagem, estatura do bom profeta. Agora, conhecimento, não é o conhecimento mundano, não é? Nós já conhecemos esta mensagem, temos usado muitas vezes, mas é conhecimento divino. A identificação de que verdadeiramente o mensageiro e a mensagem provêm do próprio Deus. E conhecimento divino, quando Deus é a fonte de todo o conhecimento, e Deus é a palavra, então se você tem conhecimento divino, você crê na palavra e você raciocina tudo na palavra. Esse é o dom de Deus. É? Agora, não vou sequer perguntar se será assim tão importante ou não, mas vou dizer que isto é importante para nós. Eu não vou perguntar, olha, o que é que acha? É importante? É mais ou menos? Não, é? Não podemos ter dúvidas a este respeito. Isto é vida para nós, porque é a mesma situação que Jesus colocou. Se tu reconheceres o dom de Deus, tens água da vida para ti. E a água da vida, obviamente, é a eternidade. É a vida eterna. Amém? Certamente recordamos o diálogo de Jesus com Nicodemos acerca ver o reino de como ver o reino de Deus implicava nascer de novo. A vida desta mulher mudou completamente. A vida de todos aqueles que se encontram com Jesus Cristo muda radicalmente. Certo? É verdade. E o profeta continua na mensagem provando a sua palavra. Quando você entende, você crê. Ou seja,
O que é isto que ele está a dizer? Quando aquilo que você ouve desce da sua mente ao seu coração, você diz, não, isto é a verdade. Como a irmã, I had you right. Não, espera aí. Isto que eu estou a ouvir não é vulgar, não tem nada a ver com aquilo que eu tenho ouvido. Ela sentiu, repare, não foi na boca, a boca expressou aquilo que o coração sentiu. Isto não é nada mais do que a verdade. E só Deus tem a verdade. Está a ver? Portanto, a não ser, Jesus disse, a não ser que um homem nasça de novo, não pode ver o reino. Por outras palavras, entender o reino. Porque o reino é o Espírito Santo em si. Amém? Por isso, tem de entender o que é isto que está em si. E a única forma de você entender é comparar o que o leva a fazer alguma coisa com o que a Bíblia disse que o levaria a fazer. Porquê é que eu tenho vontade de fazer o que está na Escritura? Porque o autor da palavra está em mim. É o meu guia. É aquele que está na torre de comando, na torre de controle. E está como no joystick, lá está a dirigir, a governar tudo, não é? Só assim é que Ele é o Senhor. Só assim é que Ele é o Senhor. Se nós lhe dermos os comandos. Porque se nós continuarmos, não é? Repara, o profeta de Deus disse, nós vimos à fila de oração, o demónio da doença é expulso, você vai para trás e logo a seguir sente uma dor e diz, afinal ainda não foi desta vez. Lembra? O profeta diz assim, quando você veio à fila de oração, a oração matou esse demónio. Quando você vai para trás e aceita que isso seja posto em causa, a sua dúvida ou a sua incredulidade naquilo que aconteceu vai ressuscitar. Está a ver? Então sempre há em nós o poder da ressurreição. Já deu conta? Sempre há em nós o poder da ressurreição. Quando nós não encerramos o assunto na fila de oração, esse demónio da doença, dessa enfermidade, foi morto ali. A oração da fé salvará o doente. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão, expulsarão demónios. O profeta diz, ele morreu ali. Agora, você vai embora, não é? Ainda há pouco ouvimos isso aqui, demonologia, estado físico e estado religioso. E se você permite, não é? Permite. Porque nós estamos até avisados pelo profeta, nós conhecemos o dom de Deus. Ele diz, nas próximas 72 horas vai haver uma luta de vida, entre a vida e a morte dentro de si. Porque esse demónio, não é? Deixou marca e essa marca vai até piorar. As coisas podem até piorar. E esse é o grande teste da fé. Estamos-nos a desviar um bocado, mas faz parte do conhecimento. Se conheceis essas coisas, lemos sempre na ceia, bem-aventurados sois se as fizerdes. Certo? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Se sabeis estas, se as conheceis. Mas conhecer é receber no coração, é entender, não é? É entender a forma como tudo isto funciona. E o profeta diz, a sua dúvida ou a sua incredulidade, verdadeiramente, afinal, quer dizer, fui à fila de oração, mas isto continua aqui. Então, essa circunstância é suficiente para ressuscitar esse problema de volta. E como ouvimos aqui ainda há pouco tempo, e a Bíblia fala em Mateus 12, e será o último estado pior do que o primeiro, porque ele volta com mais 7 piores do que ele. Certo? Amém? Portanto,
A única forma de você entender é comparar o que o leva a fazer com o que a Bíblia disse que o levaria a fazer. Então o seu problema está resolvido. Então ele, Deus, é esse Espírito Santo de que lhe falam muitas vezes. Não é um plano B, um plano C, ou a terceira parte de Deus, não. O Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus de Nazaré foi o tabernáculo de Deus. Foi Deus feito carne. Amém? Portanto, não são três deuses. É Deus, o mesmo Deus, se apresentando nas diversas dispensações do tempo, da forma que Ele quer se apresentar. Não é? E nos nossos dias, já nos anos 1900 e não sei o quê, Ele voltou a apresentar-se como coluna de fogo. E como nuvem. Como Ele fez com Israel lá no princípio. Para provar a Escritura que Ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. É esse o conhecimento que nós temos que receber. Precisamos de receber. Porque Ele disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te diz dá-me de beber, que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria. Portanto, as coisas, elas estão ligadas. Não é? Nós temos ouvido muitas vezes que nós temos que saber como pedir, e a Bíblia diz em Tiago, pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Jesus está a dizer aqui como é pedir bem. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te fala contigo, tu lhe pedirias, Ele te daria. Não podemos largar isto mais. Amém? Portanto, está claro porque é que Jesus falou daquela maneira. Está claro, porque Jesus foi ter com ambos e lhes falou como falou. Porque veja, em Atos 8, nós conhecemos a Escritura, o Espírito Santo pegou em Filipe e levou-o ao deserto. Não é? E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Certo? Conhecemos isso. Veja, diz o profeta na mensagem coisas que estão para acontecer. Referi isso na noite passada. Como tomamos Isaías, ele disse, uma virgem conceberá. O que é que pensariam de um homem que estava entre o povo a dizer uma coisa como essas? Uma virgem conceberá. Mas, veja, um profeta é um refletor de Deus. Ele é feito para que não possa falar as suas próprias palavras. Está a ver? Tem de ser as palavras de Deus, o que ele fala. Ele é como um refletor, ele é o porta-voz de Deus. O eunuco disse, eu tenho lido isto anos após anos, sempre que eu venho a Jerusalém, abro para adorar, eu abro a Bíblia, não é? Isaías 53, ele foi ferido pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz, que nós buscamos a cada dia. Senhor, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua paz. O Isaías estava a dizer, estava sobre ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. Mas o eunuco perguntava ao próprio Deus, Senhor, quem é? De quem é que a Bíblia está a falar? E Deus enviou um profeta. Deus enviou Filipe lá. E Filipe lhe explicou tudo direitinho, ele foi batizado em nome de Jesus Cristo, nós conhecemos. Está a ver? Veja, repare, Davi venceu Golias e convenceu Israel que ele ia vencer com base no conhecimento que ele tinha desse Deus a quem ele servia. Ele disse, eu tenho experiência.
Eu já tive um problema e Deus deu uma vitória. Eu tive outro problema, Deus deu uma vitória. Não é? Ele falou um leão, ele falou um urso, ele podia ter dito, eu já tive cancro e isso venceu. Eu já tive um pênfigo e isso passou. Eu já tive isto e isto passou. Eu já tive isto e isto passou. Portanto, eu tenho experiência. Ele disse, deixem, eu sei como fazer. O mesmo Deus, não era ele. Ele era o portador do dom de Deus. Está a ver? Que isso nos possa ajudar com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, não é? Que nós possamos partilhar essa experiência. Davi disse, não sou eu, eu tenho experiência de algo, de quem pode vir em meu socorro. Agora, para ele lá ir, ele tem que o fazer através de mim, então eu vou lá. Está a ver? Repare, a Bíblia diz o que? Há alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. O que é isso? O que é isso? É Deus a dizer qual é a forma que Ele tem, que Ele arranjou para Ele vir. E Davi disse, deixa, eu tenho experiência. Eu já passei por circunstâncias terríveis e eu estou aqui. Eu venci. Portanto, deixe, eu vou lá agora. Repare, a Bíblia fala, não precisam de abrir, eu vou abrir rapidinho, porque eu queria levar isto assim. Repare, a Bíblia diz em Josué, nós conhecemos a história também, Josué capítulo 2, no versículo 9, os vigias de Israel chegam à casa de Raabe. Lembram-se? E o que era Raabe? Era como a mulher do poço. Era uma prostituta. Está a ver? E nós estamos a pensar agora, se calhar, o quê? Mas o que é isto? Então, quer dizer, Deus só lida com prostitutas? Repare, não. Isso é uma natureza carnal. É o que o mundo coloca nos ombros das pessoas. Aos olhos de Deus. Éramos todos assim. Paulo fala isso, salvo eu, aos Coríntios também. O que é que vós eras? Eras sodomitas, eras prostitutos, eras roubadores, eras mentirosos, era tudo isso que vocês eras, mas fostes lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Deus traz-nos estes exemplos para nos elevar para além da carne, para nos fazer sair dos dons naturais, do sentimento natural. Certo? Das nossas emoções, daquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, as nossas mãos apalpam. Está a ver? Mas Deus quer nos fazer subir. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E Deus é Espírito. Jesus disse a essa mesma mulher, o tempo vem e agora é, a hora vem e agora é, em que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Está a ver? E ela disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Está a ver? Quer dizer, agora pensem nestes homens que vão voltar para trás e só dois vão dizer a Moisés que a vitória é deles. Aquela mulher, uma prostituta, incrédula, idólatra. Eu ia dizer incrédula, não. Incrédula nada, idólatra. Me perdoem, não é? Aquela mulher prostituta, idólatra. Diz àqueles homens que vêm de Israel, que vêm debaixo da comissão de Moisés, que era o mensageiro da hora naquele dia. Qual foi a evidência do produto da mensagem naquele dia? Eles iam cheios de medo. E eles voltaram cheios de medo. Só dois se mantiveram porque neles estava o dom de Deus. Está a ver? Mas a mulher, depois vamos ver que dessa mulher, genealogicamente vai provir Jesus Cristo. Sabia disso? Porque ela depois casa com um general do exército de Israel,
não é? E de lá vem Jessé, Jessé Davi, Davi Cristo. Certo? Mas ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. Repara, só o anúncio da vinda já lhes causou pavor. Já tinham medo. E que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Mas eles não estavam. Está a ver? Está a ver como é preciso ter revelação para encarar os problemas? Porque o problema vai sempre tentar derrubá-lo a si. Mas o dom de Deus vai sempre derrubar o problema diante de si. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo. E o profeta diz novamente, lembrem-se, tudo. Deus está a dizer tudo. E vos será feito. Porque é para a glória de Deus. Ah, Senhor, se tu deres dons na minha igreja, se tu ressuscitares os mortos na minha igreja, ó Senhor, eles vão fazer de mim o melhor pastor do mundo. O melhor... Está a ver? Este é o plano A, carnal. Não é essa a questão. Não é por aí. É exatamente ao contrário. É para a glória do nome do Senhor. Não é para a nossa glória. Os nossos pedidos não devem servir para isso. As nossas orações, os nossos pedidos. Não é? É claro que quando nós oramos por um familiar, por um amigo, Deus sabe que isso vai ser uma alegria para nós, um privilégio para nós. Mas ele tem que ser ainda maior para o próprio Deus. Porque ele é o curador. Porque ele é o libertador. Porque ele é o dador da vida. Porque ele é o dador de toda a boa dádiva. Ó Senhor, porque tu és isto, tudo, então tem misericórdia de mim e ajuda-me. Que o meu coração está aflito. Com o meu familiar, com o meu amigo, com a minha casa, com o meu irmão da igreja, com a minha irmã, com... Ajuda-me. Porque tu podes fazer todas as coisas. É para a tua glória. Então, se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias e Ele te daria. Amém? Certo? Ela disse, eu sei isso, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Repara, os incrédulos ouviram, os pagãos ouviram, os idólatras ouviram. E os vigias não ouviram, eles não só ouviram, eles viram. Mas e o que é que estava a produzir aquilo que eles estavam a ver? Certo? Está a ver? Tem que sair do intelecto. Tem que descer ao coração. Para que possamos dizer como a irmã Etty Wright, verdadeiramente, isto é verdade. Isto é nada mais do que a verdade. Amém? Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíais do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Pagã, prostituta, a dizer isto. Àqueles que viviam face a face com o mensageiro de Deus para aquela hora. Ouviam diretamente da boca de Deus. Olhavam de noite e viam a glória Shekinah numa coluna de fogo. Olhavam de dia e viram a glória Shekinah numa nuvem. E mesmo assim, quando voltaram para trás, nem perante este testemunho, voltaram para trás e disseram, não temos hipótese. Só 2 disseram, não, em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A terra é nossa, a promessa é nossa, é o assim diz o Senhor, Deus vai cumprir. Está a ver, irmã? Está a ver, irmão? Lembram-se de Atos 19? Eles nem sabiam que havia o Espírito Santo, não é? Lembram-se? Recebesteis o Espírito Santo desde que crestes? Eles disseram, nós não sabemos que haja tal Espírito. Está a ver? Eles disseram, nós somos batizados por João. Não é? Paulo perguntou, sois batizados? O mesmo que batizou Jesus Cristo.
Batizou-nos a nós, certo? Foi o mesmo que batizou Jesus. E o profeta de Deus diz assim, na mensagem Unidade com Deus, Paulo passou ou não? Passou agora, ok. Paulo tinha mais alguma coisa. Foi essa a questão. Essa é a questão dos nossos dias. William Branham tinha mais alguma coisa do que os outros profetas do passado. Certo? E ele disse, Paulo tinha mais alguma coisa. Ele disse, isso já não funciona, veja. João apenas batizou. Ele não deixou de crer na palavra de João. Ele não disse que João estava errado, que João já não era profeta, que João já era do passado. Não, ele não disse nada disso. Nós não dizemos isso de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Nós não dizemos nada disso, não. Mas Deus continuou a produzir. Vou dizer-vos o que João disse, disse Paulo. João disse que batizou para o arrependimento, não para a remissão dos pecados. Está a ver? O sacrifício, quando João batizava para o arrependimento, o sacrifício, Cristo, o dom de Deus, ainda não tinha sido glorificado. Só quando ele morreu, foi sepultado e ressuscitou, venceu a morte, redimiu pecados. O sacrifício ainda não tinha sido morto. Veja, ele disse, ele batizou para o arrependimento, dizendo, veja a importância de seguir o que Deus está a fazer dia a dia. Porque o mesmo mensageiro que os batizou, disse-lhes, mas agora continuai tendo atenção àquele que virá após mim, porque ele vos batizará com o Espírito Santo. Está a ver? Ele batizou para o arrependimento, dizendo que devíeis crer naquele que estava para vir. E quando eles ouviram isso, foram batizados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo impôs as mãos sobre eles, tão cheio da palavra, e o Espírito Santo veio sobre eles. Está a ver? Amém? E tal, sou batizado, ando na igreja, ando assim, ando assado, tal. Mas repara, o profeta diz assim na mensagem Barão Perfeito novamente. Quando Filipe desceu e pregou aos samaritanos, eles tinham sido batizados no nome de Jesus unicamente. Certo? Filipe foi para Samaria e batizava em nome de Jesus Cristo. Porque ele estava com Pedro quando recebeu a mensagem do Pentecostes. Arrependei-vos, sede cada um batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Esta promessa vos diz respeito a vós, vosso Espírito. Portanto, Filipe batizava direito, eles estavam batizados certo, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E eles mandaram recado e fizeram com que Pedro e João... Agora, quem era Pedro nestes dias? O mensageiro da hora. Pedro tinha a mensagem da hora. E eles fizeram com que Pedro e João descessem, impusessem as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Para que isto não cause confusão ou não julguem que é alguma doutrina estranha, não é? Em contrapartida com Cornélio, eles receberam o batismo do Espírito Santo e só depois foram batizados. Pedro disse, poderemos nós negar água àqueles que como nós receberam o Espírito da vida? Portanto, Deus está sempre em movimento, é isso que eu quero chamar a vossa atenção. Deus tem a sua própria maneira de fazer as coisas. Deus não é rotineiro, embora faça sempre aquilo que Ele falou que faria. Mas isso não é rotina, é a verdade. Não é? É o plano de Deus para nos levar à vida eterna. E Deus umas vezes faz as coisas de uma maneira, de outras vezes faz as coisas de outra maneira, Ele é soberano. Ele dá o Espírito Santo a quem Ele quer. Certo? E portanto, são
eu quero com isto chamar a atenção da igreja que nós precisamos de ouvir Jesus Cristo da mesma forma que aquela mulher ouviu, para conhecermos o dom de Deus. Ele falou com ela e ela reconheceu que ela era profeta. Está a ver? Portanto, nós vimos à igreja, recebemos o mensageiro da hora, porque esse é o dom de Deus para o nosso dia. Essa é a forma de nós recebermos Deus hoje. Certo? Essa é a forma. Então, quando Pedro e João, Pedro que tinha as chaves do reino, desceu e impôs as mãos sobre eles, não é? O apóstolo à circuncisão, não é? O apóstolo aos judeus, apesar de ter negado Jesus e ter feito tudo isso, não é? Mas Deus escolheu a ele, então o Espírito Santo veio sobre eles. Então, como diz a Escritura, em 2 Coríntios 5, de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. É importante isto. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, no caso alguns deles, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Certo? Assim, entendemos melhor o profeta quando ele diz na mensagem, porque somos pastores, e nós vamos encerrar. O profeta diz assim: enquanto temos as nossas cabeças inclinadas, e eu confio os nossos corações inclinados, pode, meu querido irmão, apesar de ser membro de igreja, e eu espero que não o tenha magoado ao dizer o que disse. Está bem pertencer à igreja. Devemos fazer isso. Mas, ó irmão, não aceite isso. Você deve nascer de novo. É o grande profeta pastor que disse: deves nascer de novo. Ele está a falar de Jesus Cristo. O grande profeta pastor foi Jesus Cristo que disse a Nicodemos: se não nasceres de novo, não vês o reino, não entendes o reino, não vais para lá. Ele disse isso a um teólogo: tens de nascer de novo. E quando você nasce de novo, não é porque você crê. Eles dizem: você nasce quando crê. Mas a Bíblia disse: o diabo também crê. Está a ver? Que Deus existe. O diabo também crê que Deus existe. E estremece. Agora note, não é isso. É uma experiência. Você diz, como Davi. Certo? Uma experiência sobrenatural. Você diz: bem, eu vivo uma boa vida. E veja o que o profeta diz. Os apóstolos também. Mas não eram nascidos de novo até que receberam o Espírito Santo. Não estavam sequer convertidos. Não é? Nós às vezes passamos pela Escritura assim a correr, nem damos conta. Repare, eles não estavam sequer convertidos até terem recebido o Espírito Santo, até o dia do Pentecostes. Estiveram com Jesus antes da morte, estiveram com Jesus depois da ressurreição e continuavam sem estar convertidos. A Bíblia diz assim. Está a ver? Lembre-se, na traição, ou antes de... Lembra-se o que aconteceu na noite da traição, ou antes da traição acontecer? Jesus disse a Pedro: quando te converteres, confirma os teus irmãos. E Pedro tinha-o seguido por 3 anos e meio. Tinha expulsado demónios, curado os enfermos, tinha pregado o Evangelho. E, no entanto, de acordo com a palavra, nem sequer estava convertido. Foi por isso que Pedro foi lá, a Samaria, depois. Quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Amém? Está a ver? Confirma aos teus irmãos. Veja. Nós vamos encerrar. Jesus, as setas estão aí. Jesus disse assim, e eu queria que encerrássemos com isto na nossa mente, não é? Porque
Repare, estaremos nós hoje aptos para discernir o dom de Deus também? Jesus disse assim: se tu conhecesses, tu pedirias e Ele te daria. Eu queria que guardássemos isto no nosso coração nesta manhã. Porque isto é mensagem da vida para nós. Porque Deus não muda. Não é? E Ele disse à mulher no poço que este era o caminho. Este era o caminho para a eternidade. Mas este era o caminho já aqui. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é aquele que está a falar contigo e que discerniu o teu espírito, não é? Porque o profeta discerniu, não é? O Jesus profeta discerniu. Vai e chama teu marido. Porque já sabia que ela não tinha marido. Leu os pensamentos do coração dela, não é? E o dom profético de Deus nos nossos dias, o que é que fez? Até de costas para a Assembleia. Você aí atrás, fulana de tal, que vem de tal sítio, chama-se assim, mora em tal lugar, e não está aqui por sua causa, mas está a orar pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu parente, por isto, não é? Eu pergunto, é diferente o dom de Deus? Do que foi no tempo da mulher do poço para o tempo dos nossos dias? Pense nisso. Certo? É diferente daquele Melquisedeque que se sentou de costas para a tenda de Sara e disse a Abraão: no tempo certo terás um filho, eu te visitarei. E a seguir perguntou: mas por que riu Sara? E Sara veio e disse: eu não ri. Não é? E agora, irmãs, regozijem pelos vossos maridos. Porque o profeta de Deus diz: Deus não a matou naquela hora, porque ela era parte de Abraão. Sinto-me melhor agora. Sou um redentor. Mas é verdade, irmão. Porque ela disse que Deus estava a mentir. E Melquisedeque disse-lhe: riste no teu coração. Não foi nem sequer nas lábios. Ela disse: eu não ri. Eu mantive-me assim, muito séria, sisuda. Mas ele disse: não, no coração. Eu não estou só a saber isso por estar de costas para a tenda. Onde está Sara, a tua mulher? Está aí na tenda atrás de ti. Não é só por isso. É porque tu riste no coração. Tu duvidaste daquilo que eu te estava a dizer. Não faças isso. Está a ver? Portanto, é desse conhecimento, ou é esse discernimento que nós vamos pedir agora. Eu fazia como o profeta, enquanto temos os nossos olhos fechados e a cabeça inclinada, eu pedia que nos colocássemos agora assim. E estaremos também nós hoje aptos para discernir o dom de Deus. Porque se não estamos, então já temos como pedir. Porque orar. Já sabemos por onde passa o caminho para estarmos face a face com Deus e para podermos cumprir a Escritura que diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se reconhecemos o dom de Deus, é porque o Espírito da verdade, como Jesus disse em João 16, o Espírito da verdade, o Consolador, que o mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque virá para vós e habitará em vós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, tem misericórdia de nós. Como tu tiveste misericórdia dessa mulher. O profeta de Deus diz, põe a questão assim algumas vezes: porquê é que ele enviou os discípulos sozinhos à cidade para comprar mantimentos?
E ficou sozinho ali, parado, junto àquele poço. Porque ele tinha algo para fazer ali. Havia ali uma semente. Havia ali um como nós, identificado por Deus, como você, meu irmão, como você, minha irmã. Ou acha que está aqui porque a igreja é bonita? Ou porque haverá uma atração qualquer pelas paredes de madeira? Ou pelo revestimento do teto? Jesus está aqui. Essa é a razão por que estamos aqui. Estamos na beira do poço. Estamos na beira do poço e Ele nos está a pedir algo. E nós estamos, certamente, a questionar esse pedido. Porquê eu? Porquê eu? Até eu tenho feito isto, eu tenho feito aquilo, a minha vida é isto, a minha vida no passado foi aquilo, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu cometo muitos erros, eu faço muitas asneiras. Irmão, irmã, não será hora de parar com esse discurso miserabilista? Porque Jesus está aqui. Não foi porque você o chamasse. Não, Ele é que está a chamar por si. Ele é que precisa de si. Ele é que o quer a si. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. E nomear é escolher. E para isso tem que conhecer. Ele nos conhece. Ele o conhece a si, irmão e irmã. Melhor do que você mesmo. Ele sabe o que há de bom em si, irmã. Irmão. Mesmo que nós ainda não tenhamos descoberto. Ele precisa de si. O mensageiro da hora disse que sim, que Deus precisa de si. Deus precisa de nós. Para que sejamos a expressão dele. Jesus Cristo foi a expressão de Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Isso hoje está aqui. Ele precisa de si. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer abençoá-lo, abençoá-la. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e nunca subiu ao seu coração, é o que Deus tem reservado para si. Tome posse. Faça como Davi. Eu tenho experiência. Quando eu precisei, Ele fez. Quando eu pedi, Ele deu. Quando eu necessitei, Ele disse, eis-me aqui. Portanto, Ele não vai falhar agora. Eu vou combater esse combate. Eu vou requerer o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, a minha tia, o meu parente, a minha esposa, os meus filhos. Satanás, em nome de Jesus Cristo, estás derrotado. Porque o Senhor Jesus disse que a promessa é minha, dos meus filhos, de tantos quantos o Senhor nosso chamar. A promessa é sua. Diga amém a ela. Diga amém. Chega ao trono da misericórdia e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu venho em busca da minha vitória. Veja, o profeta de Deus diz, Davi não tinha a sua fé colocada naquela funda. Aquilo era pequeno demais. Era simples demais. Era artesanal demais. Mas Davi foi mesmo assim. Ele não estava a olhar para as coisas que se veem. Mas ele estava a olhar para o que Deus tem reservado àqueles que o amam e que nunca subiu ao coração deles. Quando Pedro disse, Senhor, deixa-me ir. Deixa-me ir.
eu vou com a minha espada, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu tenho andado no ginásio, eu levanto 100 quilos ou 200, eu faço assim, eu vou a ele, eu sei este golpe e aquele, eu tenho visto tutoriais no YouTube de como defender, de como assim, de como assado. Jesus lhe disse, tu achas que se o caminho passasse por aí eu não orava ao Pai agora? E Ele não me enviaria do céu 12 legiões. Sabes qual é o problema, Pedro? Eles são de baixo, eu sou de cima. Eles se preocupam apenas com as coisas que são de baixo. Mas eu me preocupo com a vontade do Pai, com as coisas que são de cima. Por isso, como disse São Paulo, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A fome? A nudez? As guerras e rumores de guerras? Nada. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem as potestades, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Diga isso para Deus agora, em sinceridade. Lembra-se, Melquisedeque leu o coração de Sara. Jesus leu o coração daquela mulher na beira do poço. Jesus disse a Pedro, hoje antes que o galo cante 3 vezes me negarás, na hora em que ele estava a dizer, eu dou a minha vida por ti. Mas o plano de Deus não era terrenal, não era carnal. Não estava elaborado na base das emoções, daquilo que a nossa alegria, ou a nossa tristeza, o nosso bom humor, ou o nosso mau humor, iria decidir na hora. Ele estava firmado no invisível, no plano de Deus, que foi estabelecido desde antes da fundação do mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar por aquilo que Satanás possa vir pregar para si, mostrando os seus defeitos, os seus erros, os seus equívocos. Não deixe que Satanás alimente nenhum trauma do passado no seu coração. Porque Jesus é hoje. É o mesmo hoje. Jesus não trouxe traumas do passado. Jesus não tinha memórias da infância, se andou descalço, se o deixaram muito tempo com a fralda por mudar, se caiu do banco e ninguém estava lá para o ajudar. Ele não tinha isso. Ele sabia quem ele era. Você sabe quem você é nesta manhã, meu irmão, minha irmã? Então, haja como tal. Você é filho do Rei. Você é filha do Rei. Ouviu aqui na semana passada? Deus enviou um homem, um ancião, a fazer milhares de quilómetros para lhe dizer aquilo que está evidente, está escrito, que somos reis e sacerdotes para Ele. Pai Celestial, prostrados perante Ti, nós vimos ao Teu encontro, Senhor, no Teu trono de misericórdia, não de juízo, Senhor. Nós não queremos estar perante o Teu trono de juízo, mas nós nos prostramos perante o Teu trono de misericórdia, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Senhor, Tu disseste, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E, Senhor, a Tua palavra está em nós nesta hora, que o Teu Espírito Santo colocou, tem colocado, tem escrito. Agora, Senhor, isso faz de nós a responsabilidade de sermos epístolas vivas para serem lidas pelos homens. Ajuda o nosso testemunho. Abençoa a nossa fé. Atenda a nossa súplica, a nossa oração.
Senhor, nós temos necessidade. Mas a tua palavra diz que tu as conheceste primeiro que nós. E Jesus disse, olhai o passarinho, olhai o lírio. Deus cuida deles. E não servem para nada, senão para embelezar, para ornamentar. Quanto mais vós, a menina dos olhos de Deus. Oh, irmão, irmã, você tem a noção disso? Até os cabelos da sua cabeça estão contados e nenhum cai, se não for da vontade do Pai. Valorize isso nesta manhã. Creia nisso. Guarda essa experiência no seu coração para poder dizer como Davi, quando Golias vier perante si, você lhe disser, tu vens a mim com todas as armas do mundo, mas eu não tenho medo. Eu vou bater em nome do Deus que é sobre todos os deuses. É Deus dos deuses, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. E a Ele foi dado um nome que é sobre todo o nome. Porquê? Porque Ele se humilhou a si mesmo. Ele se fez como eu, para que eu pudesse ser como Ele. E você é como Ele. Se você nasceu de novo. Se o Espírito Santo já tem o controle da sua vida. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Agora, como é que vai ser feito esse pedido? Subordinado ao dom de Deus, à vontade de Deus. Porque o próprio dom de Deus disse mais tarde, mas Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. E só assim Ele pôde ressuscitar. De outra forma, Ele não iria ressuscitar. Mas Ele ressuscitou porque Ele era filho. Ele ressuscitou porque Ele se sujeitou. E quando Ele, o primogênito da criação, quando Ele ressuscitou, o seu irmão mais velho, nós ressuscitamos também. Pai, obrigado pelo teu plano, Senhor. Obrigado pela mensagem desta manhã. Obrigado pelo exemplo dessas mulheres, dessa mulher na beira do poço, dessa Raabe lá em Jericó. Obrigado pelo exemplo de Davi perante Golias. Obrigado pelo que tu fizeste pelo nosso profeta, Senhor. Para que ele pudesse cumprir o seu ministério e nos deixar todo esse maná que tu proveste para nós e que tinha que ser falado. E apesar da arma explodir na sua cara, apesar de todas as ciladas e todas as armadilhas que o inimigo preparou contra ele, ele cumpriu o seu ministério para nosso benefício e para a glória do teu nome. Te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo, por teres levado o seu ministério até ao fim, ter cumprido a carreira e ter, ao se levantar, porque Ele disse, eu tenho poder para dar a minha vida, tenho poder para a tomar de volta. E isso aconteceu. Era o assim, diz o Senhor. Mas quando Ele fez isso, nós estávamos nele. Ele fez isso connosco também. Estamos hoje já glorificados. Romanos 8 diz isso. Aquele que Ele chamou, Ele já glorificou. Estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o dom de Deus para nós. Senhor, ajuda as nossas almas, ajuda a nossa fé, ajuda os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amados. Abençoa a nossa mesa, o pão de cada dia, santifica, provê, Senhor. Abençoa os nossos professores, os nossos familiares, os nossos patrões, os nossos governantes. E tem misericórdia, Pai, e estenda a tua graça aos que estão longe. Abençoa, Pai, essas igrejas na Índia, esses irmãos em Angola, em Moçambique, esses irmãos lá na Covilhã, esses irmãos lá na Nicarágua, lá na Venezuela, Senhor.
Esses irmãos em todo lugar, mesmo naqueles que não conhecemos, Senhor. Esses irmãos no país de Gales. Abençoa esse ancião, esse amado irmão, Senhor, no seu ministério. O seu ministro auxiliar foi recolhido e ele está sozinho novamente, tendo que pregar todos os dias em que há serviço e, como ele disse, trazer as cadeiras, colocá-las no sítio, acabar o serviço, recolhê-las novamente, chegar a casa 2 horas depois do serviço ter terminado. Oh, Senhor, ajuda esse irmão. Levanta alguém, Pai, que eu possa voltar a ajudar. Ajuda-nos, Senhor, a nós aqui. Estamos, Senhor, famintos e sedentos do Teu apoio, do Teu auxílio. Senhor, sabemos que não nos tens desamparado, mas sabemos, Senhor, que os tempos são difíceis. E se queremos, Senhor, ter no coração a certeza de que não nos desampararás. Ajuda-nos, Pai, para que nada na terra possa vir agora e separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Senhor, abençoa esta semana que hoje começa. Abençoa, Pai, no trabalho, no estudo, em tudo, em cada lar, em cada família. Senhor, envia o Teu anjo para que haja quietude, para que haja harmonia, para que haja paz, para que haja prosperidade, para que haja amor nos corações. Abençoa. Entrego em Tuas mãos a cada um, Pai. Me entrego a mim mesmo em Tuas mãos, Pai. Livra-nos do mal e recebe toda a honra e glória, pois pedimos estas coisas por amor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.